horas. E os associados da Brastoa também se encontram às terças-feiras, às 17 horas, para um bate-papo entre eles. E os temas durante esse mês vão ser bem variados, e a agenda e os links para registros a gente publica nas redes da Brastoa, do Let's, da UNB e da Amplia Mundo. E o nosso tempo de hoje, ele vai ser de pouco mais de 1 hora, e a gente vai deixar as perguntas principalmente para o final, depois que a Cristiana e o David conversarem com a gente, mas enquanto isso vocês já podem ir fazendo as perguntas aqui na ferramenta de Q&A, que fica aqui embaixo, e também, se alguém fizer alguma pergunta que te interessa a resposta, que seria algo que você gostaria que fosse respondido, aperta lá no curtir ou dá um like, porque aí essa pergunta vai subindo no ranking conforme a maior, digamos assim, o maior número de likes ou curtidas que essa pergunta receber, isso ajuda bastante a gente. E a gente, então, não vai usar o chat hoje, apenas o Q&A, porque a gente consegue organizar melhor aqui as perguntas e as respostas, principalmente. E agora, nesse exato momento, a gente está com mais de 200, quase 300 pessoas nos acompanhando, então muito obrigada a todos, os números estão subindo aqui, não para de subir, então muito obrigada. E antes da gente começar, vou fazer uma enquete rapidinha, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, e a gente aqui do lado de cá poder entender com quem que a gente está se conversando. Então, solta o enquete aqui, e a gente vai, rapidinho, solta um pop-up na tela, e a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Mariana, você tá aí no controlezinho? Você consegue soltar o enquete para a gente? Aqui, apareceu. Acabou de aparecer um pop-up. Então, são poucos segundos, a gente pede para vocês, por favor, responderem aqui rapidinho. E a gente, então, começa a se conhecer. Ótimo, muito bom. Já temos respostas? Ainda estão respondendo. Espera mais um pouquinho. Uhum. Obrigada, Mari. Muito bom, muito bom. Opa, já temos respostas. Vamos lá, então estamos com 71% da região sudeste, logo em seguida sul com 11%, centro-oeste, norte, olha só, colegas da região norte, e 8% da região nordeste. Depois temos a maioria, 50% do público de operadoras e agências, meios de hospedagem, gastronomia, imprensa, companhias aéreas, cruzeiros, transportes rodoviários, eventos, governo, universidade, 11% e outros 11%, um grupo bastante diverso, muito bom. E a sua perspectiva sobre o retorno das viagens após a pandemia? Então, a gente tem 76% das respostas das pessoas acreditam que retornará de forma lenta, com muitas adaptações. 16% acredita que retornará, mas não sabe quando nem como. 8% que retornará de forma rápida, principalmente pela vontade de viajar das pessoas, e 1% não sei. Ótimo, então como estamos com um público aqui bem diverso, e pronto para a gente dialogar. Então vamos lá, hoje a gente conta com 2 brilhantes profissionais para conversar, compartilhar aqui suas ideias conosco, que são o David e a Cristiana. O David Schurman, ele é velejador e explorador do mundo desde criança. Ele cresceu praticamente nos barcos da família Schurman, até que me parece que ele se recusou a continuar a viagem depois de uma paradinha que a família fez na Nova Zelândia. E foi ali que ele passou a residir na Nova Zelândia, concluiu os seus estudos, aliás, ele fala até Maori, e se tornou cineasta e foi um dos mais jovens diretores de TV na Nova Zelândia. Depois ele retornou ao Brasil para dirigir as empresas e os documentários da família Schurman. E um dos seus filmes, O Pequeno Segredo, foi o indicado oficial do Brasil ao Oscar em 2016. Ele também é fundador do programa Voz dos Oceanos, da campanha Voz dos Oceanos, e é embaixador da ONU Meio Ambiente. David, um prazer ter você aqui conosco hoje.
E a Cristiana Beltrão, ela é pesquisadora e escritora de gastronomia e de vinhos, é viajante no mundo em busca, principalmente, de boa comida e de bom vinho. Ela também é empresária e é restaurantrice. Ela é fundadora do grupo Bazar de Restaurantes e Alimentos, e a gente gosta de dizer, né, Cris, como diz na marca, Made in Ipanema. Ela acumula vários prêmios, entre eles o de melhor restaurantrice no Rio de Janeiro, pela revista Veja. Ela já foi colunista da revista Época e atualmente assina coluna na revista Veja Rio. Ela também contribui com matérias sobre viagens e tendências em gastronomia, vinhos, bebidas, inclusive para o jornal O Globo e para Lonely Planet. Ela é palestrante em diversos eventos no Brasil e no exterior, inclusive em cursos de pós-graduação, principalmente na UFRJ e nos Estados Unidos. E ela foi a primeira cônsul da Nova Zelândia, no Rio de Janeiro, entre 2014 e 2019. Então, Cris, bem-vinda, é um enorme prazer também ter você conosco hoje. Prazer é meu. Então, muito obrigada aos dois. E, David, vamos lá começar contigo? Você está no mudo. Calma aí que a gente vai consertar o microfone. Mari, será que você consegue liberar o microfone? Aí, pronto, aí. Foi. Vocês que controlam. Pois é. Bom, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Só para compartilhar uma curiosidade, eu viajo desde os 10 anos de idade, são mais de 65 países, e não só de passar às vezes uma semana, mas mais tempo, né, nessas expedições pelo mundo com a minha família. Mas depois que eu virei adulto e tive a minha vida, eu viajo muito como um turista também, né? Eu brinco, a gente faz grandes expedições, viaja para lugares às vezes longínquos e com experiências incríveis, mas eu também curto a viagem ou para ir para um hotel, ou para ir para algum lugar, para ter uma experiência diferente e também descansar, né, num conforto. Pego o avião. Hoje eu já vi muito mais de avião do que de barco, por incrível que pareça. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje, olhando esse panorama, né, que nós estamos passando, todos nós, eu quero até contribuir aqui e compartilhar uma coisa interessante. A família Schirman hoje, nos seus negócios, dependem de dois motivos muito importantes no mercado, que nós já sabemos que nós vamos estar sofrendo, que um é palestras e eventos corporativos, a gente faz muito, tanto dentro do veleiro, como palestra para as empresas, como também dependemos de patrocínios, né, para nossas expedições e projetos audiovisuais. E nós sabemos que essas duas fontes, né, de recursos, elas estão no topo de sofrer da cadeia, né? Então, eu sou muito solidário ao pessoal do turismo, porque nós estamos literalmente dentro do mesmo barco. Mas a maneira que nós encaramos esse momento, nós fazemos sempre uma analogia muito próxima ao que nós vivemos no barco, ao que a gente vive quando nós pegamos uma tempestade de cara. Primeiro que essa tempestade, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Às vezes acontece isso no meio do oceano, quando você está ali 15, 20 dias no meio do oceano, você não tem, né, como os aviões fazem, como navios de cruzeiros conseguem fazer, desviar de tempestade. No nosso barco, a gente não consegue desviar de tempestade, e a gente vê o horizonte, né, os trovões, os raios, as ondas crescerem, e a gente tem que encarar aquela tempestade. E muita gente pergunta como que você sobrevive, né, o momento mais difícil de tempestade. Nós já pegamos tempestades com mares de 10 metros de altura, né, ondas de 10 metros de altura. Isso é um prédio, né, um pequeno prédio de 3, 4 andares, com ventos de mais de 120, 130 km por hora, e você está com a família dentro do veleiro, né? Como é que você sobrevive esse momento? Como é que você lida com o imponderável? Porque ali, né, é um momento de imponderável, um momento de que qualquer coisa pode acontecer. A primeira coisa que a gente fala é: a tempestade passa e nós temos que olhar lá na frente, pós-tempestade. Como que nós vamos sair dessa? Buscar soluções, sem mudar o rumo completamente, mas nos adaptando àquele momento, àquela situação. Algo pode, né, o barco pode ter uma avaria, uma vela rasgar, alguma coisa acontecer. Isso vai, né, a gente está pronto para essa realidade. Acho que tem uma coisa muito importante, né, nesse momento que todos nós estamos vivendo, da realidade do momento, né, de cair, né, aquela ficha que nós vamos viver algo muito difícil, mas você consegue sobreviver ele se você tiver algumas ferramentas nas mãos. E quais são as nossas? Primeiro, nunca entrar em pânico. No momento que você entra em pânico e que todo mundo sai puxando os cabelos e alguma coisa, isso é o que normalmente leva, no nosso caso, no barco,
a fatalidade, alguém se machucar gravemente. E a gente sempre faz essa comparação dentro da nossa empresa, né? Não vamos entrar em pânico. Tem que se adaptar? Com certeza absoluta. Adaptação é a coisa mais importante. Nós temos que ter segurança. Eu acho que no ramo, né, do turismo hoje está se debatendo muito isso de passar segurança para as pessoas que querem viajar, né? Eu não acho que quem realmente esteve ali enclausurado 40 dias vai sair correndo para uma gloma, né, para entrar num voo lotado ou ir para um hotel lotado. Eu acho que as pessoas vão ter um momento de muito cuidado. E o que vai fazer com que essas pessoas voltem, na minha opinião, é passar uma segurança, como nós temos segurança pelo nosso barco, né? Porque que eu vou no meio do mar com a minha família pegar uma tempestade? O que me tranquiliza? Que eu tenho a segurança naquele lugar que eu vou, no barco que eu estou, na tripulação que eu tenho. Acho que isso é uma das coisas mais realísticas que a gente vive. E à medida que a gente vai, né, sobrevivendo a essa tempestade, é o sair dela, né? O momento que você sai dela, como que você adapta? Vocês terem uma ideia, minha família saiu da Nova Zelândia, estava a caminho de Fiji, foram 3 dias de navegação. No terceiro dia pegaram, teve uma tempestade, entrou, ondas de 7 metros entraram, e no meio surfando uma onda dessas, e um barco, naquela época, nosso barco tinha 60 toneladas, descendo aquela onda, uma delas, um dos mastros caiu e o outro mastro do barco também caiu. O mastro do barco é como se fosse, né, o nosso motor, é a propulsão principal. Nós estávamos no meio entre Fiji e Nova Zelândia, 3 dias de navegação, não tinha como pedir socorro, e ali veio a adaptação. O que a gente faz nesse momento? Como que a gente se adapta? A primeira coisa é pensar rápido, agilizar para não ser algo pior. Então a gente foi lá, cortou os mastros, né, deixou os mastros irem para o fundo do mar, o barco estava seguro, e a gente fez um cálculo, vamos voltar para Nova Zelândia ou vamos voltar para Fiji? Fiji não tinha uma marinha boa, se tivesse algum problema, o motor, em algum momento faltasse diesel, a gente não conseguiria voltar. Na Nova Zelândia, uma marinha muito mais experiente, uma costa muito maior, tinha mais chance de voltar. Vocês terem uma ideia, os 3 dias acabaram virando 11 dias para voltar, porque nós pegamos mais 3 tempestades, né? O barco contra a tempestade não navega bem, e ali foi um momento de muita união, de muita adaptação, de todo mundo junto. Em vez de 4 em 4 horas no timão, nós ficamos 2 em 2 horas. Quando alguém já estava com mais frio, porque já era um momento de frio, nós saímos um pouco atrasados, era já junho, e Nova Zelândia está no hemisfério sul. Quando alguém já estava com frio, o outro rendia, e a gente foi criando uma disciplina para aquela sobrevivência e cuidando do barco para que a gente chegasse seguro né, com vida do outro lado. E à medida que a gente foi chegando, era o plano de como que a gente vai sair dessa agora. Naquela época, a gente não estava com seguro no veleiro, custava $60 mil para criar um mastro novo. Quando nós chegamos na Nova Zelândia, os neozelandeses nos receberam como heróis, porque naquela tempestade, que há 30 anos não tinha tido uma tempestade daquela, nós sobrevivemos, e sobrevivemos bem. E o neozelandês se uniu, se juntou, e acabou fazendo doações para que a gente pudesse reconstruir os nossos mastros e o barco e tal. Por isso que a gente tem um carinho muito grande até hoje pela Nova Zelândia, não só por eu ter passado lá vários anos estudando e trabalhando. Mas isso, o que eu queria ilustrar é que no pior momento, que parecia que não tinha saída, nós encontramos uma saída. Nós criamos uma oportunidade de voltar, e muita gente, quando nós chegamos, principalmente aqui no Brasil, falava assim: agora vocês vão desistir de viajar o mundo, né? Acabou, não tem mais, né? Isso aí foi um sinal. Para nós era o contrário. Se a gente sobreviveu àquilo, é um sinal para a gente continuar. Era um sinal de que pode dar certo, mesmo no momento mais difícil. E é como nós estamos encarando hoje na nossa empresa, né? Na empresa da família Schirmann, e a gente sabe que tem um desafio enorme aí para frente, e a gente já está começando a planejar como que a gente se adapta. Então, vamos fazer palestras online, como é que a gente vai fazer eventos com menos pessoas, ou os eventos vão ser muito mais virtuais, como é que a gente vai trabalhar com patrocínios. Então, a gente começa já a procurar como nos adaptarmos, né? Eu acho que para o turismo, né, falando da experiência que eu tenho, que vocês têm muito mais que eu, o que eu sinto, né, dos amigos falando: poxa, quando vai abrir a porta, todo mundo vai sair correndo. Eu acho que vai acontecer das pessoas quererem viajar muito, mas eu não acho que elas vão querer se aglomerar, né? As pessoas vão querer ter experiências, quem sabe ecoturismo é oportunidade, turismo, né, a crise inclusive fala muito isso, turismo para fazendas, sair, eu acho, daquela aglomeração, porque eu acho que as pessoas vão ter ainda muito medo por um bom tempo, né, nisso. Mas acredito que sim, as pessoas,
Viajar sempre fez parte da alma das pessoas, ter experiências e viver algo diferente, descansar. E as pessoas, eu acredito que vão retomar com muita força, mas vai ser um turismo diferente. E quem sabe muito mais regional, né? Para esse primeiro momento. As pessoas vão entrar nos seus carros e quererem fazer um turismo próximo, ou quem sabe em aviões, se tiverem algumas regras. Mas eu acho que nós vamos ter aí um desafio muito grande. Eu acho que o interessante do momento, né, não é nós sentarmos e nos desesperarmos, mas tentarmos achar saídas e alternativas e juntos fazermos isso, né? Acho que todos nós temos um papel de inspirar as pessoas para saírem de casa e fazerem esse turismo, mas com uma responsabilidade e com muita segurança, né? Muito bom, David, muito bom. Antes da gente chamar a Cristiana para começar a conversa, eu vou só fazer um parênteses. A gente tem uma primeira pergunta que, aliás, é direcionada à irmã de quem recebe, de quem pergunta, aliás. Maria Beltrão acaba de mandar uma pergunta para o David e para a Cristiana, minha irmã ídolo. O seguinte: se vocês pudessem viajar para algum lugar agora, para onde seria? Ela sabe que a pergunta é pessoal, mas ela não resistiu. Olha, eu acho que Obrigada, Maria. o único lugar que eu iria nesse momento era para dentro do barco. Para quem tiver curiosidade, o veleiro, nesse momento, meu pai, meu irmão e minha cunhada, eles estavam em Falklands, né, nas Malvinas. Eu fui até lá logo antes, acho que uns 2, 3 semanas antes de tudo realmente parar. Eu estava lá com eles. É um lugar que é um destino novo, né, para o turismo do Brasil, porque tem um voo direto. Foi incrível, um lugar incrível, muito pequeno, mas com uma natureza intocada. E o meu pai e meu irmão e um grupo de pessoas fizeram uma expedição até a Geórgia do Sul. E tinham acabado de voltar para Falklands, né, Malvinas. E eu fui lá, visitei, passei 10 dias, depois fui para Los Angeles e tive que antecipar minha volta para o Brasil por causa do coronavírus. Se eu pudesse ir agora, eu voltava para o barco, porque tem uma coisa interessante, né? Por mais que no barco a gente também vive um isolamento e uma quarentena, são coisas normais, você tem um horizonte muito grande, né? E lá, especificamente, meu pai, meu irmão e a Érica, eles estão numa área que chama West Falklands, então é um lugar onde não tem ninguém. Eles há 4 semanas não veem um ser humano, e eles estão completamente só que eles podem ir à terra, andar quilômetros, 8 a 10 quilômetros andando por dia, mas não tem ninguém, né? Só tem foca, pinguim. Então acho que seria um bom lugar para ir nesse momento, porque você ficaria seguro, mas com aquele horizonte, com a natureza absolutamente incrível. Muito bom, muito bom. Tá aí, Maria, sua resposta. Cris, com você agora. Eu acho que ela já deve saber a resposta, né? Eu tenho uma relação afetiva com Lisboa, porque eu fiz uma família lá, eu vou muito a Lisboa, então eu considero como um lugar que eu tenho outra família, eu estou com muita saudade dela. Então eu iria para lá, para o meu cantinho, né? Eu comprei um apartamento em Lisboa, tenho um jardim em Lisboa, estou com saudade da minha casa, do meu jardim, estou com saudade, mas eu quero levar a família toda junto. Muito bom, muito bom. Vamos começar então com a tua conversa. A Maria tem várias perguntas aqui, mas eu acho que vamos ouvir a Cris, que ela tem um monte de coisa para contar para a gente, e a gente volta para as perguntas. Tá certo. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Em primeiro lugar, Jaque, queria muito te agradecer, né? A Ampliamundo, a Estela, a Brastou, a Let's, a todos vocês que estão aí me ouvindo. E eu nunca mais falo depois do Schurman, que ele fala muito bem. Isso é injusto. Mas meu nome é Cristiana Beltrão, como a Jaque falou, eu sou sócia do Grupo Bazar, que foi inaugurado em 98. Tem 3 restaurantes de comida contemporânea, local e sazonal, no Rio de Janeiro, e uma indústria de alimentos que faz molhos, coberturas, sobremesas, sem corantes, aditivos, que surgiram das preparações do próprio restaurante. E, lugar comum, eu, vocês, nós aqui, o Schurman, estamos todos no mesmo barco, né? Mas quando a gente fala em crise, eu mais que ninguém posso contar a desvantagem. Eu não sei se vocês ouviram que eu falei que eu tenho restaurantes há 22 anos. Como vocês sabem, é uma das atividades mais ingratas e menos longevas que há. E no Rio de Janeiro. Então, tudo ia muito bem no meu restaurante, quando em 2002 houve um tiroteio, primeiro entre traficantes e polícia, que tocou o asfalto em São Conrado, e esse momento único na história.
acabou com 40% do faturamento do jantar dos restaurantes, né? O jantar no Rio de Janeiro, antigamente, tinha 3 turnos, tinha da 7, da 9, ainda tinha um terceiro, e as pessoas, a partir desse momento, pararam de ir e vir tanto, começaram a jantar mais perto de casa e ir para casa mais cedo. Nesse momento, muita gente fechou, né? E a gente também pensou que a gente tinha que ter mais escala, mas não queria perder qualidade, abrindo mais restaurantes, indo para outras cidades. Então, a gente abriu a indústria para garantir a qualidade da produção num lugar só, numa fábrica do Rio de Janeiro, agora também, infelizmente, totalmente parada por conta do vírus, mas conseguimos espalhar a marca por quase todos os estados da federação, exceto 2, em 700 pontos de venda. Então, ao longo desse tempo, a gente também conseguiu sobreviver a uma sucessão invejável de governantes corruptos, incompetentes ou ambos. Depois, quando a crise começou a se aprofundar no Brasil, o que a gente fez? Começou a exportar como lastro a operação da indústria no Brasil e chegamos à França, à Alemanha, aos Estados Unidos, à Finlândia, à Inglaterra, ao Japão, com uma marca que ainda por cima vem com os dizeres Made in Rio de Janeiro. Ou seja, se cair um meteoro ou uma bomba atômica, sobreviveremos. Eu, as baratas e a Gloria Gaynor cantando I Will Survive. Né? Então, quando o dólar disparou em 2015, no governo Dilma, e as nossas definições de dólar disparado acabam de ser atualizadas, a primeira coisa que eu pensei foi: que bom que o Brasil vai estar barato para o turista que vem. Mas o meu cliente interno, que responde por grande parte do meu faturamento, mais pobre, sem grana, sem poder viajar. O fato é que ninguém aguenta viver sem uma fuga do dia a dia. Se o dinheiro está curto e a pessoa não viaja, o prêmio muda de cor, mas vai sempre existir o momento do pequeno prazer, do pequeno luxo. Então, nós, no cardápio, criamos meia porção, estilo tapas. O cliente que não podia viajar podia turistar ali pela própria cidade, ter a mesma experiência que ele tinha reservado para um momento mais especial no restaurante por metade do preço. E a gente acabou em aumentar em 23% o faturamento. Então, eu vivo numa cidade turística habituada a crises sucessivas. E, no entanto, tem um negócio que sobreviveu a todas elas e espero que sobreviva ao coronavírus também, porque a minha vida é fazer do limão limonada. E agora vem o diabo do corona, né? Optamos por fechar antes de todos, mesmo quando a gente podia trabalhar com 30% da casa aberta. Em prol da saúde dos funcionários, dos clientes, nós mandamos todas para casa. Não fiz delivery, porque a gente fez as contas. Um restaurante contemporâneo, muito além da comida gostosa, é a arquitetura, o ritual do sommelier, o barista, o garçom que conhece o cliente pelo nome, a regada do molho na hora, é a experiência. Né? E agora as pessoas estão querendo uma comida mais caseira, e eu teria de abandonar meus insumos mais caros e mudar muito a imagem do meu produto. Então, com tudo fechado, restaurantes, fábricas, tudo, o que eu faço? Sento em cima do prejuízo e choro? Né? Não. Chegou a hora de renegociar. Né? Nós renegociamos com os locadores dos imóveis que a gente está, com todos os fornecedores e, mais importante, não só condições para o isolamento, mas para meses futuros, renegociação de valores, de prazo de pagamento para frente, porque até a vacina, se eu tiver que operar com capacidade limitada, como anuncia o governo, pagando preços e aluguéis integrais, a conta não fecha. Então, renegociação é a palavra da vez, para mim e para vocês. Né? Então, a mensagem aqui é a seguinte: como talvez vários de vocês, eu dei 22 anos da minha vida a um negócio que me dá imenso prazer, é o que o Schurman falou, né? A certeza, então, agora mesmo que eu vou trabalhar nesse negócio. Né? Um negócio que me dá muito prazer, poucos conhecem, tanto do negócio quanto eu, não quero trabalhar em outra coisa, nem em outra cidade, e não quero começar do zero em um negócio que eu não entenda nada. Eu também preciso sobreviver. Então, pensem na oportunidade única que o coronavírus nos deu de refazer o nosso business plan, nosso plano de negócios, só que com mais experiência. Quantas vezes na vida
a gente vai ter oportunidade de sacudir áreas do nosso negócio que já estavam complicadas, já estavam sofrendo com a crise, e por medo da nossa imagem, do nosso posicionamento, a gente não fez. Então, a hora é agora de fechar segmentos, abrir outros, reestruturar, digitalizar o seu negócio, né? Assim, falando de restaurante, um dos negócios menos digitalizados que existe é o meu. Tem muito pouco CRM, conhecimento de cliente, localização, frequência de visita, hábito de consumo. Quem está fazendo delivery agora, por exemplo, devia aproveitar as ferramentas para saber onde moram, o que gostam de comer seus clientes, podendo oferecer uma coisa mais... Isso vale para todo mundo. É hora de olhar, construir uma base de dados de clientes, oferecendo e pensando em mais serviços. Então, eu tenho certeza que vai acontecer no turismo o mesmo que vai acontecer com os restaurantes, né? Vamos ter alguns movimentos de consolidação, aquisição de negócios menores por empresas mais capitalizadas, vai fechar muita gente, vai ter aumento de parcerias, mas, sobretudo, vai ter uma imensa sacudida num negócio que parecia funcionar sempre do mesmo jeito. Então, você pode acordar amanhã, ter medo do futuro e encarar essa crise achando que o negócio acabou e ficar assim. Eu não resisti. Ficar em casa, vivendo na estrela da morte, com medo do coronavírus. Ou a gente pode fazer uma viagem no tempo, não sei se eu vou fazer besteira aqui, e vir parar nesse lugar, né? Porque essa cena, não sei se dá para todo mundo ver essa cena, tem um vinhedo muito lindo lá atrás, um arco-íris, porque é para aí que o mundo vai. Alguns anos atrás, eu participei de um estudo que investigava marcas país. Foi um trabalho muito profundo, em que várias pesquisas aferiam a percepção de produtos que vinham associados ao país de origem, tipo café da Colômbia, relógio suíço e tal. E, inversamente, também, se o relógio viesse da Colômbia, e se um café viesse da Suíça, né? E eu aprendi coisas muito interessantes. Então, para cada correlação positiva que a gente faz quando pensa num país, tipo crescimento do PIB, o número de visitantes, a presença na mídia, as variáveis estudadas não explicam isoladamente a posição que esse país ocupa na nossa cabeça, se favorável ou não. Existe claramente um descolamento entre a imagem de um país na nossa cabeça e seus dados objetivos econômicos e sociais. Então, o Brasil, na época desse estudo, eu vou tirar esse fundo aqui, que eu estou achando tão engraçado. O Brasil, na época desse estudo, possui uma imagem superior aos seus índices objetivos. Hoje, a imagem pode ter mudado com as notícias que nós exportamos nos últimos anos, de corrupção, de desigualdade, mas ainda existe um intervalo de imagem positivo e nós devemos explorar as vantagens deles. Para os entrevistados, o Brasil sempre esteve associado à beleza, à natureza, à cor, à alegria, à jovialidade e, mais importante do que nunca, um atributo agora em pauta, a saúde. Apesar de todas as notícias sobre coronavírus, nós ainda somos vistos como um país saudável. Isso explica, meu Deus, toda vez que, bem agora, logo antes do isolamento, que eu olhava para a minha varanda no restaurante, eu via aqueles ingleses, franceses, alemães, sorrindo, bebendo como se não houvesse amanhã, vivendo num mundo que parecia não ser o meu, né? Então, a verdade está no meio, não está nem lá, nem cá. Então, talvez o mundo na nossa cabeça não devesse estar tão negro. Então, nós precisamos nos debruçar agora sobre as nossas vantagens e reforçar os nossos atributos positivos. Voltando àquela foto, era 2012, perdão, e eu e um pequeno grupo de pessoas fomos convidados a fazer uma viagem para Sicília. Nós passamos pela encosta do vulcão Etna, eu não sei se vocês sabem que os solos vulcânicos costumam ser dos mais férteis do mundo, né?
Então, tinha várias fazendas, não só vinícolas ali do lado, né? E aí caminhávamos sem rumo, vimos uma plantação cheia de alecrim, as pessoas começaram, os fazendeiros começaram a nos oferecer ervas, e aí eu vi um troço no chão, que eram uns ali na terra, e comi crus ali na hora. Foi uma das coisas mais deliciosas. E foi nesse momento em que aquele arco-íris apareceu para acompanhar meus aspargos, ele apareceu de verdade, isso não foi uma montagem, e eu me dei conta de que eu estava fazendo um dos passeios mais maravilhosos do mundo, de baixo custo, fora passagem, claro, né? Mas de baixo custo, o passeio em si, para quem visita e para quem oferece. Era instrutivo e era maravilhoso. Outro passeio inesquecível foi quando eu cheguei em Malta, aquele país, ilha, né, que pode ser percorrido de cabo a rabo em 2 horas de carro, e eu cheguei curiosa para comprar as famosas alcaparras maltesas. Aí encontrei com a minha amiga maltesa que me disse: minha filha, maltês jamais comprou um pote de alcaparra, vem comigo. Ela me dá um pote vazio na mão, e Malta é uma cidade, é um país que, no meio do oceano, uma posição estratégica no oceano, sempre foi cercado de fortificações, né? Porque tinha invasões sucessivas a cada 250 anos. E eu não sabia que as alcaparras davam em muros, nas frestas das fortificações. Então, quando eles querem alcaparras, eles vão andando com aquele vidrinho, colhendo alcaparras naqueles castelos, naquelas fortificações históricas. É lindo, né? Então, eu ganhei uma explicação histórica, um tour gastronômico ao mesmo tempo, e foi uma experiência, para mim, inesquecível. Outra ocasião, eu estava chegando na Cidade do México e peguei um motorista de táxi para me levar até o hotel, que estava estudando gastronomia. Falei: opa, é você que vai me levar para passeios diferentes. E os lugares que ele me levou não eram restaurantes estrelados. Ele falou: olha, você tem que comer um negócio que só tem numa cidadezinha que fica a uns 40 minutos aqui da cidade do México, chamada Toluca, comer um negócio chamado chorizo verde, que é um chouriço, é feito com a carne de porco, mas com semente de girassol, pistache. É um produto que só existe lá. E foi maravilhosa a experiência. Então, o McDonald's, por exemplo, foi um produto criado em 1955, no pós-guerra, e muito além de um sanduíche bom, ele existiu numa época em que você não tinha tanta informação sobre os destinos e tinha muita insegurança, até da guerra, né? Então, o viajante queria ter a certeza que ele iria comer exatamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo para onde ele viajasse. Naquela época era isso. Hoje, a gente busca tudo menos a padronização. A gente busca o que só existe naquele lugar. Por exemplo, não fez o menor sentido para mim, numa cidade linda como Cartagena, todos os concierges, as pessoas lá que estavam dando informações, indicarem restaurantes tailandeses ou italianos como os melhores da cidade. As pessoas querem o autêntico, né? E o Brasil é cheio disso. O êxodo rural que o Brasil experimentou, em termos proporcionais, nos últimos 50 anos, foi dos maiores de todo o mundo. Está na hora da gente botar uma marcha ré e talvez ganhar nas duas frentes, né? O mundo que vai sair do coronavírus, como a gente sabe, vai procurar lugares de baixa densidade demográfica e, ao contrário dos outros países, uma das coisas que a gente mais tem é área. E se o nosso país brilha em algum segmento, é no setor agrícola. A Embrapa faz um trabalho maravilhoso, invejável, ajudando pequenos e grandes produtores. Mas esse setor está todo organizado para a produção. Está na hora de organizá-lo para o turismo rural, ou agriturismo, que é uma tendência mundial e que a gente nunca explorou muito bem, né? Então, assim como no meu restaurante, que eu diminuí as porções e dei a oportunidade das pessoas terem o seu pequeno luxo, o pequeno luxo, como vocês do turismo já andam prevendo, vão ser as viagens curtas, de fim de semana, para destinos próximos, né? Como aquele da foto que eu fui. Mas por que, Cristiana, que você só fala em comida?
é que os dados, por todo lado, mostram que não sou só eu a interessada no assunto, né? Nos anos 80, todo mundo queria ser IUP e trabalhar no mercado financeiro. Agora, há pelo menos 20 anos, todo mundo quer ser chefe. Na TV, você só vê programas de comida, e até em publicações científicas, minha mãe é arqueóloga, antropóloga, ela comenta, nossa, há 20 anos a gente via um ou outro anúncio de carro, agora só tem comida, né? Eu também estudei aplicativos de comida e bebida desde 2016, que estão tendo um crescimento exponencial. Aplicativos de receitas também de nicho, vegetarianas, veganas, de montagem de prato, de técnicas culinárias. O mundo está muito mais interessado em comida. Então, mesmo na França, um país que tem um DNA de gastronomia imenso, esse crescimento de 2010 é de 325%. Então, o turismo gastronômico está entre os maiores impulsos para viagem no mundo. E, além disso, depois que a pessoa viaja, 1/3 dos gastos é com refeições, né? Então, a gente sempre volta da viagem falando do que viu e do que comeu. O interesse por gastronomia, portanto, já não é mais nicho, também em viagem. O tipo de gostar é que muda, dependendo da profundidade do bolso de cada um e da habilidade de quem organiza a viagem de fazer aquela experiência se tornar única, né? Então, quando a gente imagina os cenários pós-pandemia, vamos ter pessoas desesperadas para sair de suas casas, mas com muita segurança. A gente mora em cidades com grande concentração de pessoas e vamos sair do isolamento com alergia a gente. Então, eu e vocês, agora, estamos no business de vender oásis. E não é uma venda da boca para fora, é um compromisso de fato com a saúde e com a segurança das pessoas. Numa viagem, as pessoas vão ter que se sentir tão ou mais protegidas do que estão nas suas próprias casas. Em casa, elas têm preguiça de higienizar todos os alimentos, de cumprir os protocolos, de ter todo o trabalho que tem que fazer. Agora, se ela estiver aqui nesse hotel, nesse barco que eu estou oferecendo, eu tenho que assegurar que a minha empresa faz esse trabalho maravilhosamente bem e provar para o cliente que ele pode confiar na minha marca. Então, é a hora de criar processos, chancelas, certificados, inspeções e protocolos internos de saúde, com ou sem órgãos externos, né? A triagem da saúde de passageiros e hóspedes vai virar uma rotina. Mas uma vez que a gente consiga conquistar a segurança do cliente, ele volta para casa falando bem da experiência e aí sim a gente vendeu o oásis, né? E esse oásis pode ser um navio, um hotel, um ônibus, um barco, dependendo do público-alvo. O tamanho do comprometimento importa muito mais para cada um dos seus públicos do que o valor do pacote em si. Não é hora de economizar em saúde, mas quem fizer esse investimento e passar bem essa segurança vai ver que ele vai retornar. É o que mais vai retornar. Então, a gente sabe que a partir de agora tem essa necessidade de trabalhar grupos menores, né? Imagino que vocês queiram buscar escala nesse nicho. Então, eu acho que o mais importante é desenvolver modelos escaláveis de parceria, né? Um contrato com um pequeno produtor é sempre o mesmo, né? E depende das mesmas coisas. Uma boa estrada, um pequeno produtor aqui, talvez uma acomodação, uma vila perto, um hotelzinho e tal, o passeio, o piquenique, mas o modelo pode ser replicado de norte a sul. O grupo é pequeno, mas o negócio pode ser escalável, né? Muita gente também compara o efeito devastador do coronavírus com a Grande Depressão. E é lá mesmo que a gente tem que se inspirar. Um dos planos mais eficazes do país que sucedeu à depressão foi a criação, nos Estados Unidos, do Civilian Conservation Corps, que é um corpo de conservação ambiental que aproveitou toda aquela gente desempregada e, num esforço coordenado de poucos anos, plantou 8 bilhões de árvores e montou um sistema de trilhas nacionais que existe até hoje. Eu me lembrei da trilha Transcarioca, que foi concluída há pouco tempo, que está toda sinalizada, e
é uma trilha urbana, uma oportunidade da gente se isolar ao lado da casa. Por que não investir no turismo pedestre, né? Na Europa, esse turismo, como o Caminho de Santiago, por exemplo, leva 400 mil pessoas ano. Por que não organizarmos roteiros pedestres ou não, roteiro pelas fazendas de café brasileiras, que, aliás, também se dão maravilhosamente bem naqueles solos vulcânicos que eu vi na Sicília. Por que não termos um roteiro de azeites, já que o azeite brasileiro, nos últimos 5 anos, teve entre os 100 melhores do mundo e recebeu 70 prêmios internacionais. Pouca gente sabe, está na hora de a gente descobrir o nosso azeite, né? Então, o produtor está preparado para produzir, é hora da gente preparar ele para receber. Assim como já existe esse tipo de turismo em vinícola, o mesmo modelo pode ser levado para qualquer tipo de ingrediente no país. Esse turismo de ingrediente é uma mega tendência e, sei lá, só com os meus fornecedores do restaurante já dava para fazer uma festa, né? Dá para você visitar uma fazenda orgânica em que as galinhas lá ficam bicando frutas e ciscando pelo chão, põe um ovo no telhado, o outro ovo dentro do bugre, fazer um piquenique e comer a melhor omelete do mundo com aquela gema vermelha das goiabas e maracujás que elas comem e caem do pé. E é uma experiência maravilhosa e simples. Dá para fazer visita de barco e conhecer uma fazenda de vieiras em Ilha Grande, que sustenta várias famílias, com as águas ainda mais límpidas depois dessa parada do vírus. E, aliás, é imenso o potencial do ecoturismo e o turismo de preservação daqui por diante, né? A gente vai ter aquela multidão invadindo, né, um lugar, a gente vai ter pequenos grupos e isso vai ser ótimo para o turismo de preservação, né? E para não dizer que eu estou falando só do Rio, né, em São Paulo a gente tem um dos melhores produtores de vinho do Brasil, que é a Guaspari, que fica numa cidade vizinha, que é Pardinho, de um dos melhores produtores de queijos do país. Já tem queijos e vinhos aí. O queijo ganhou medalha super ouro no concurso mundial de queijos, né? E o estado de São Paulo tem boas estradas, boa estrutura hoteleira, tem mais meio caminho andado. Então, é fácil convencer o produtor, porque ele é quem mais ganha com o turismo rural, uma vez que o turista conhece melhor de onde vem o produto, ele é fidelizado para sempre, né? Então, eu acho um caminho muito bacana para a gente pensar no Brasil e nos países próximos, né? Para quem trabalha com turismo de exportação. Dá para fazer viagem curta com foco rural. Mas a coisa mais importante que eu queria dizer é a seguinte, a gente não pode confundir nosso medo do vírus com medo de gente. A gente precisa lembrar que o Brasil que vai sair dessa crise vai estar mais pobre e com mais gente desempregada. Então, um parêntese importante, eu li um livro excelente chamado The Human Tide, A Maré Humana, que fala do grande coringa que nós temos nesse tabuleiro mundial, que é uma grande população. A riqueza é gerada pelo trabalho, ainda que seja um consumo potencial e ainda que a gente tenha uma baixa produtividade agora no Brasil, nós temos mais chances de crescimento do que países menos populosos. Então, pessoas são importantes. As pessoas constroem a história das marcas. Nós precisamos reforçar para os nossos clientes a importância das pessoas e não o medo delas, né? Então, essa passagem até a vacina vai ser chata, mas vai ter um gostinho de libertação. Os clientes vão estar mais carentes, vão estar mais tolerantes, mais empáticos, querendo ajudar. Então, eu torço sinceramente para que ninguém se apresse em trocar gente por máquina, que é um luxo possível e conveniente, mas especialmente em países desenvolvidos, né? A gente pode transformar funcionários em parceiros, funcionários em sócios, dividindo o risco como opção ao desemprego. A gente pode agora envolver governos na flexibilização da legislação trabalhista para construir essas oportunidades, já que mais que nunca eles vão estar interessados em impulsionar as economias locais. Então, temos urgentemente que aproveitar o recurso mais lindo e abundante do Brasil, que é a gente. E mais do que nunca, investir em educação para ajudar o país a receber melhor. Portanto, boa sorte, muito obrigada e saúde a todos.
Falei Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiana. Muito obrigada, David. Vou fazer só um resuminho aqui do que vocês falaram e a gente vai partir para as perguntas, porque já são muitas. A gente está com centenas de pessoas nos acompanhando, já temos mais de 25 perguntas e mais umas aqui. Acho que vocês dois fizeram uma fala maravilhosa e com 2 recados muito importantes. A questão da segurança no momento da tempestade e a questão do acolhimento às pessoas no momento de passagem dessa transição de fim de tempestade para um outro momento que ainda a gente não sabe como nem quando acontecerá, mas a gente sabe que ele vem. Não é isso, David? Exatamente. Muito obrigada por esses 2 exemplos. O do David na Nova Zelândia, o da Cristiana aqui, muito, muito sincero sobre a questão do acolhimento das pessoas, né? Vamos passar então para algumas perguntas, já são várias. Estela, eu vou convidar a Estela para voltar aqui para a gente para o debate, porque tem algumas aqui para ela contribuir muito conosco também. Okay. Quero dar um oi também para os meus colegas todos, professores, pesquisadores da UNB que estão aqui com a gente, principalmente a professora Helena, nossa coordenadora do laboratório. Oi, Helena. Vamos lá, então, começar com as perguntas. Primeira do Roberto, presidente da Brastoa. E vamos lá, ele diz aqui o Roberto, primeiramente manda um abraço ao David, pois eu o conheci recentemente em Falklands, e como ele disse, é um lugar incrível. Eu quero perguntar para ambos, Cristiana e David, se vocês acreditam que após a pandemia, apesar da situação atual, as agências e as operadoras serão mais valorizadas, né, como um atendimento e uma profissionalização aí alta que eles oferecem. Ou vocês acham que os clientes vão procurar comprar direto dos hotéis, companhias aéreas e montar seus próprios roteiros com autonomia? Se eu posso falar por mim, eu acho que as agências vão sair valorizadas. Eu acho que nessas experiências de pequenos grupos, é muita gente para conciliar, todo mundo tem suas vontades, né? Eu acho que o papel da agente é fundamental para acomodar todas essas questões, assim. Eu acho que sai valorizado. Eu também acho que sai valorizada por uma questão muito importante, de confiança, né? Por mais que o mundo online ele tomou, né, uma grande, né, uma parcela de fazer booking online e tal, sempre existe desconfiança se os reviews são reais ou não são. Por isso que os sites que tinham esses reviews e de pessoas reais começaram a crescer muito. Eu acho que hoje vai estar todo mundo muito desconfiado se a segurança, aquilo que estão falando é real. E eu acho que é aí onde a agência vai poder falar, não, tem alguém se responsabilizando pelo cliente, falando assim, não, eu garanto que aquilo lá, o pessoal está fazendo da forma correta. Eu acho que é uma oportunidade para as agências se valorizarem mais. Eu acho que as pessoas vão ter muito menos autonomia porque elas não vão saber, né? Porque é um mundo novo. A gente tem que entender que essa virada de página, nós vamos começar com um mundo novo em várias áreas. E esse mundo novo, você vai ficar inseguro. Eu acho que as agências podem ser valorizadas e eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade de passar essa segurança. Olha, eu tive lá ou eu vi. É para se adiantar como chancela, né? Exatamente. É uma boa mesmo. Exatamente. E eu confio na pessoa da minha agência. Eu sei que ela, né, porque no fim do dia, se alguma coisa acontecer, eu vou lá reclamar com ela. Eu tenho para quem reclamar, não simplesmente um nome no site que recomendou e falou que é seguro, né? Verdade. E nessa linha, se eu puder complementar também, nessa linha é isso, né? Assim, a gente já falou no início, um bombardeio de informação que a gente tem diariamente, né? O agente ele tem esse poder de fazer uma curadoria de acordo com o perfil e indicar realmente o que é recomendável, né? Acho que vocês falaram muito também isso, de que é isso, né? Gente gosta de lidar com gente. Você pode mudar os canais, você pode mudar as ferramentas, mas no final das contas você quer lidar com gente também, né? Exato. Muito bom, muito boa colocação. E aí eu já vou fazer aqui o merchan do nosso próximo webinar, que é na próxima sexta, que a gente vai falar exatamente de comunicação. Como é que a gente se comunica com essas pessoas nesse momento? Bom, mas aí é para a próxima sexta. Vamos aqui para a próxima Jaqueline, pergunta. Só um parênteses nisso, aí é até uma coisa pessoal que eu sinto muito, das agências realmente acharem, e todo mundo que trabalha com turismo, acharem formas de se comunicar com os clientes, como, né, aqui nós estamos tendo uma pequena conclusão de que os clientes vão trabalhar muito mais, né, regionalmente, de se comunicar com esse pessoal, porque eu por exemplo, como, né, pessoa que consumo
eu não sinto esse impacto, né? Eu gostaria de sentir esse impacto, de sentir, falar assim, poxa, como a Cris falou, olha, tem um vinhedo aqui perto de queijos, ou tem uma experiência, sabe, para os clientes. Eu acho que a maneira de comunicar isso, eu acho que é fundamental nesse momento, de falar que, ó, não, nós sabemos que você não vai para fora agora, nesse momento, para a Itália, mas você vai, aqui tem uma experiência similar, ou algo que vai, sabe, tapar aquele buraco do que você está acostumado a consumir. A gente vai te dar um plano B aqui, mais seguro. Acho que isso é muito legal. David, eu vou explorar mais um pouquinho isso que você falou, afinal de contas, você é um diretor de cinema indicado ao Oscar. E cinema nada mais é do que comunicação com impacto, né? Se você tivesse, nesse momento, assim, na sua perspectiva de comunicação do Brasil, sobre o que a gente está vivendo e comunicar com o turismo, com tudo isso que a gente está conversando, que tipo de mensagem, que tipo de impacto você geraria agora? Como diretor Eu acho de cinema, que o agora. impacto que a Cris falou, e a gente falou, né, uns dias atrás, que eu acredito também muito nesse turismo ligado à natureza, ligado ao turismo ambiental, ou seja, o turismo agrícola, de mostrar que o Brasil tem esse espaço, né? Inclusive internacionalmente, né, para os gringos virem para o Brasil, de você falar assim, aqui nós temos áreas que têm pouca densidade demográfica, que você consegue fazer trilhas, que você consegue ir para praias semidesertas, que você consegue ir para esses lugares. Claro, aí você depende de estruturar esses lugares para receber esses turistas, tanto brasileiros como os internacionais, para você poder ter um mínimo de estrutura para receber esse pessoal. Acho que isso é uma coisa que eu sinto. Inclusive, eu fui filmar na Serra do Cipó e nunca tinha ido, achei aquele lugar fascinante, com cachoeiras e rios, e aquele cerrado me arrepia só de falar de um lugar que eu não conhecia e tão próximo. E, ao mesmo tempo, você tem alguns poucos hotéis e pequenas casas que estão estruturadas, mas a grande maioria não está estruturada para um turismo, né, que você possa fazer, né, em escala maior. Então, eu acho que essa coisa de investir nisso, para poder falar, eu fiz essas filmagens lá, e eu acho que foi um dos programas mais bacanas, e ele foi um programa para exportação, foi para gringo, e foi um dos programas assim que todo mundo olhava e falava assim, nossa, eu não conhecia esse Brasil. E eu, como brasileiro, também não conhecia, né? Não tinha essa profundidade. Então, eu acho que falar do Brasil, tanto para fora quanto para brasileiro, é mostrar essa beleza natural, essa beleza agrícola, esses espaços que nós temos, mostrar também essa segurança, né, de que estamos tomando os procedimentos que estamos fazendo para, né, a gente já vê na televisão hoje, né, vários, desde bancos né, outras indústrias já se preparando, já se antecipando para esse momento, falando a gente está fechado agora, mas a gente vai voltar e vai voltar de uma forma diferente para poder atender vocês. Eu acho que é isso, é mostrando que estamos fazendo algo, nós estamos só parados aqui, e o que nós vamos fazer? Estamos fazendo algo, mas em termos de imagem, eu trabalharia nessa imagem, né? Imagem de mostrar aquele Brasilzão, sabe, vasto. Aquilo vai dar um alento na alma das pessoas que ficaram fechadas todos esses tempos, tanto aqui quanto fora. Muito bem. Muito bom. Vamos passar aqui para as perguntas, então. Vou começar com a primeira que tem mais likes, e eu acredito que seja talvez para a Estela. A pergunta vem da Andréia e é o seguinte: com uma redução no número inicial de turistas, vocês acreditam que não haverá um aumento no valor do ticket médio? Então, hoje já tem várias promoções, inclusive algumas malucas, para 2021, 2022, 2023, com valores super baixos. Só que a maioria das companhias aéreas também anunciam redução nos voos e nos destinos, né? Você acredita que ainda estamos perdidos nessa pandemia? Não, eu acho que a gente está ainda no momento de incertezas, né? Assim, tem muitas definições ainda a serem encaradas, né? Porque, enfim, o turismo depende de muitos agentes, né? De muitas situações, quer dizer, a gente está priorizando questões de segurança e de higiene, mas tem umas questões práticas que, enfim, que é a mobilidade, o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que já está preparado e tal. Claro, os preços eles vão seguir oferta-demanda também, mas há sempre também uma adequação com a realidade do mercado, né? A gente sabe que quanto mais exclusivo é um destino, um programa, você tem uma tendência a ter um custo mais elevado, isso acaba regendo, mas eu acredito também que isso tudo se acomoda com a realidade que a gente vai encontrar e com oferta e demanda. Eu acredito que isso
isso siga. Eu acho que as companhias todas, e aí eu posso também contar um pouco de tendência de cruzeiros, assim, a gente observa uma tendência, último trimestre, uma retomada inicial, um aquecimento, primeiro trimestre do ano começa talvez um pouco de aquecimento, mas é no decorrer de 2021 que a gente, ou lá para o final de 2021, que a gente vai ver um retorno efetivo. Eu acho que os preços vão se adequando também, né? Não tem muito como controlar isso, né? Nesse momento. É claro que vale dizer, as ofertas muito absurdas, e para quem está no mercado, a gente está falando aí bastante para operadores e agências, quem está no mercado há muito tempo, a gente já consegue identificar o que é verdade e o que não é, né? Acho que temos de estar atentos a isso também. Mas, ou seja, a oferta muito, muito inacreditável, eu não compraria. Importante prestar atenção, né, Estela? Eu acho que precisa prestar atenção nisso. Mas haverá ofertas iniciais, sim, e vai seguindo também os programas mais exclusivos com uma tendência a um custo diferenciado também mais elevado. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Estela. Gente, nós estamos com mais de 40 perguntas, então vou dar uma agilizada aqui. Próxima, para a Cristiana. Cris, como não perder a beleza da experiência gastronômica com as novas regras de distanciamento e de higiene sanitária? Eu acho que não perde, porque elas vão ser tão parte da nossa vida, né? E eu acho que a gente vai ter essas regras muito estritas até a vacina. É um intervalo. Nesse intervalo, a gente vai se habituar a esse novo normal, né? Tira um pouco do ritual, levanta a máscara, toma um gole de vinho, volta, né? Come o aspargozinho, volta. Mas isso tudo pode fazer o passeio mais divertido, né? Dependendo de como a gente faz essa triagem, a gente não sabe como é que a gente vai estar de testes e tal, você pode ter um grupo que está totalmente testado, seguro, e garantir uma experiência boa para todo mundo, que aquele grupo está todo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não perde, a gente vai se habituar, até porque todo mundo vai estar fazendo tudo exatamente igual, né? A máscara vai ser uma coisa de 1 ano e meio aí na nossa vida, e ponto. Deixa eu te fazer uma até pergunta. Em outros países, né, como o Japão, as pessoas já usam, já tem esse já, costume normalmente, de usar, né? as máscaras e se torna parte do dia a dia. Eu acho que as primeiras vezes que você vai sair, você vai ver as pessoas com máscara, vai dar aquela estranheza, mas o ser humano ele se adapta rapidamente, né? Quando é algo para o seu próprio bem, ele se adapta rapidamente. Eu também vejo isso, que a primeira reação vai ser estranha, depois vai virar parte do dia a dia. Exato. Queria só uma perguntinha. Na sua máscara de Darth Vader tem buraco para canudinho? Deixa eu ver. Não tem. Teremos que providenciar. Por isso que eu não posso viver na Estrela da Morte, gente. Na Estrela da Morte eu não vivo. Muito bom, muito bom. Vamos adiante. Uma outra pergunta, da Renata Toffoli. Minas Gerais tem investido nos últimos anos na formatação de roteiros criativos com foco em experiências gastronômicas. Já temos rotas formatadas de café especial e de azeite, sem contar nas rotas de queijos mineiros, obviamente, mundialmente premiados. Tá aí, um comentário da Renata para a gente não esquecer de Minas. Eu quero essa rota. Algum agente aí. Renata, manda pra gente. Aí. Exatamente. Vamos nacionalizar, vamos promover isso aí nacionalmente. Isso. Vamos lá. Pergunta de Gilmar Gualberto. David, acho que as flexibilizações ou liberações dos destinos turísticos no Brasil vai depender das condições de cada estado ou cidade, no que diz respeito ao percentual ou ao número de casos em cada destino. Você ou vocês, Estela e Cristiana, concordam? Ou seja, a pergunta é que a flexibilização e as liberações dos destinos, né, eles vão se abrindo conforme a pandemia vai se acalmando, se é que a gente pode falar dessa forma, em cada local. Vocês acreditam nisso?
Eu acredito também, mas eu acho que o cuidado vai ser sempre grande, né? Porque a gente tem, por exemplo, ainda que você tenha um local que tenha muita gente imune, tenha tido um baixo número de casos, eu acho que as pessoas, os grupos de risco vão estar um pouco assustados, né? E eu acho que essa necessidade de dar segurança, óbvio que facilita se aquele lugar tiver baixo número de casos, mas eu acho que o ideal é que todo mundo procure dar segurança, né? Acho. Concordo também. Eu acredito que à medida que o Brasil vai abrindo, eu acredito que as pessoas vão escolher, sim, os destinos de acordo com, né, uma taxa ou outra taxa, mas é uma coisa que vai ser tão disseminada, né? O vírus vai estar em todos os lugares, né? Para vocês terem uma ideia, em Falklands, né, tem 2.500 habitantes, eles tiveram 15 casos, né? Não tiveram nenhum falecimento, mas 15 casos porque eles têm uma base militar. Mas o vírus vai chegar, só no único lugar que não chegou até hoje foi na Antártica, mas vai chegar em todos os lugares. Então, não sei, vai ser muito difícil de ter o raio-x real. Essa cidade teve mais, aquela teve menos, não tem foco. Eu acho que vai ser uma coisa que vão tentar padronizar. Aqui tem segurança, aqui não tem. Então, acho que vai ser muito mais nesse sentido do que esse momento que nós estamos vivendo agora é uma coisa muito nova, né? Tem um estado que está tendo mais, outro que está tendo menos, e isso tudo deve se, né, filtrar a uma média. Eu acho como o Brasil como um todo, uma média, e aí sim, você vai ter pequenos focos em alguns lugares, isso vai continuar por um tempo. Eu acho que a segurança vai ser de você passar que o seu estabelecimento, a sua área, ou o seu roteiro tem um risco mínimo. Eu acho que isso pode ser uma realidade, mas não sei, eu acho que vai ser, principalmente com os dados no Brasil, tem uma defasagem muito grande, né? Você nunca vai saber o real número. Eu acho que no mundo inteiro é assim, mas aqui nós temos isso, por até tecnologia e por ser um país tão grande, tão diversificado e tão diferente, investimentos em diferentes áreas, eu acho que vai ser difícil ter o raio-x real de cada área. Eu acho também que a gente está conhecendo a doença, né? A gente até há 2 semanas atrás falava-se muito do risco de idade a partir de uma determinada idade, e hoje ele está aparecendo tem menos peso do que a obesidade, por exemplo, né? Então a gente ainda está entendendo, a gente vai durante esse tempo receber uma série de informações que vão dar mais ou menos conforto tanto de destinos quanto de quem pode viajar, né? Exato. Mas eu acho também que justamente essa falta de conhecimento, eu acho que vai dar mais trabalho, e aí falando mais no macro, talvez aqueles países mais atingidos, eu acho que vai ter mais trabalho em comunicar enfim, a segurança, né? Eu acho que vai ter de se empenhar mais em comunicar melhor que já se trata de um lugar seguro. Eu concordo que não tem muito como você fazer uma linha tão detalhada, mas pensando em países, eu acho que sim, vai ter mais trabalho para comunicar e tem de se empenhar também para ter os protocolos adequados, eu acho. Muito bom. E nessa linha, então, Estela, talvez você já responda uma outra pergunta que eu falaria aqui, que é sobre a questão do papel dos profissionais, então, dos operadores, dos agentes, dos guias, em exercer o papel de orientador em relação à segurança, etc., dos turistas. E aí, uma pergunta aqui, compilando algumas, é o seguinte, se falado que é possível tendência de consumo sustentável e responsável no turismo por parte dos viajantes. Porém, sabemos que nem todos estarão abertos a isso. Então, você acredita que o papel dos operadores, das agências e dos profissionais em geral é de contribuir para que essa orientação seja passada a eles, para que a gente seja, né, um local, um país que cumpra os protocolos em turismo e em viagens? Sim, os operadores, na verdade, eles têm uma relação muito próxima com os destinos, com os fornecedores locais, com os DMCs, enfim, eles estão muito atualizados sobre todos os procedimentos, em que situação está. Então, sim, tem como passar uma garantia, uma posição muito, muito mais atualizada pelo trabalho que já tem de proximidade com o destino mesmo, né? É um contato diário com os burôs de turismo, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, e é um compromisso, né? Tem um compromisso também de
levar a informação correta aí para o seu cliente. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta que está surgindo aqui, principalmente por conta da maioria do nosso público, que é um público de, enfim, de operadoras de agências, etc. Pergunta para os três. Vocês acreditam que agora é a hora de testar novos modelos de negócios? Com certeza absoluta. Claro. Vamos lá. Esse é o momento. Você quer o primeiro, Cris? Vai lá. Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que é o momento, eu acho que é o momento para sobrevivência, inclusive, dependendo da sua empresa, é o momento de criar parcerias, de criar modelos novos, de investimento conjunto. Eu acho que eu estou vivendo isso, né? Não necessariamente no turismo nesse momento. Eu estou buscando novas parcerias, buscando novos modelos de negócio. Esse como eu acho que a Cris falou muito claramente, né? Agora você forçadamente foi, né? Você teve que parar. Você parou. No momento que você para, no momento que você faz isso, você tem que pensar em alternativas, em parcerias novas, em novos modelos de negócio, novas opções, né? Às vezes você está vendendo um tipo de produto para um público que você sabe que não vai ter por um tempo. Poxa, como que eu não perco esse público e destino ele aqui? A Cris deu um exemplo, eu acho perfeito, né? Vou fazer pratos mais reduzidos, mas sem perder a experiência. Eu acho que tem a outra, né? O outro exemplo que você deu do outro dia do teu bar, que foi fantástico, né? Do Bubble Bar. Não, eu fico pensando que é que nem quando surgiu a chamada geração Y, né? E é uma coisa, uma nova geração que está exposta a outro tipo de ambiente e tal, e se desenvolve de uma forma diferente. Então, eu sou da época que a gente trabalhava para pessoas, né? Mas a geração Y é uma geração que trabalha com pessoas. Ela cola no teu projeto, mas no dia seguinte ela já está lá em outro projeto. Quer dizer, ela não trabalha para você, ela trabalha com você, enquanto interessar para ela, né? Isso é um dado muito importante do mundo atual. Então, assim, a gente tem que pensar nesse mundo novo e pode ser um mundo muito mais associativo, de parcerias e não de empresas que precisam inchar tanto o seu corpo de funcionários para serem rentáveis. Pode ser um sistema muito mais híbrido, né? E aproveitando essa mão de obra que vai estar aí, vai ter muita gente desempregada, vai ter muita gente disponível, para fazer um modelo completamente novo. De repente, pode ser um modelo muito mais rentável para todas as etapas dessa cadeia aí. Eu estou ouvindo vocês e eu me lembrei de um trabalho que a Brastoa fez na convenção do ano passado, que era justamente relacionada a futurismo, né? E uma das coisas que me chamou a atenção muito era a questão de, assim, você como empresário, se você fizer um balanço do seu ano passado, das ações que deram certo e quiser aplicar daqui para frente, esquece. Porque o que deu certo no passado não é garantia de sucesso para o futuro. Então, você tem de estar antenado e você tem que estar aberto. Então, eu acho que essa situação que nós estamos só acelerou essa situação. Esquece o que aconteceu. Claro, desapega. A experiência é válida, você leva consigo, mas vamos seguir adiante, tem que estar aberto para isso. Eu gostei muito da conversa anterior, isso, assim, da gente pensar em associações mesmo. Em associações, talvez, com o pequeno produtor, com o cara local. Eu acho que tem um compromisso social de turismo, sim, que eu acho que faz parte, a gente precisa incrementar, é gerar emprego, sim, é gerar empregos, mas é trazer o desenvolvimento também para aquela comunidade, para aquela região. Eu acho que faz parte do nosso compromisso também como profissionais. Então, é pensar em outras formas mesmo. Enfim, mas é uma pergunta boa. A gente infelizmente, não tem a resposta adequada, mas certamente tem que pensar de maneiras diferentes. E eu acho que é importante também a gente agregar aqui, talvez um pequeno comentário, se vocês puderem, de fazer essa transição para novos modelos de negócios, enquanto cuida-se também da marca, né? Que vocês todos disseram que isso é muito importante, da comunicação com a marca, porque eu já chego num novo modelo com uma marca fortalecida. Isso faz sentido? Total. E eu acho que a gente tem que unir essa marca Brasil, né? Porque a gente está hoje num Brasil completamente dividido politicamente, e nada disso é mais importante do que a gente crescer,
né? Essa divisão política, ok, mas a gente consegue, a gente sabe, né? Na iniciativa privada a gente se vira, faz associação, faz o escambau e tal, mas importante é ter um Brasil mais coeso, né? Trabalhando junto. Se eu puder dar um exemplo, até no nosso negócio, né, que um dos braços da nossa empresa é produção audiovisual. E, né, como a Jaqueline falou, nós fazemos filmes de altíssima qualidade a nível de ser representante brasileiro no Oscar. Ao mesmo tempo, com essa mudança de web, conteúdo web e internet, redes sociais, nós abrimos um braço, faz 2 anos, para conteúdo, né, que a gente chama de conteúdo. E como que você não perde esse brilho aqui fazendo algo que tem um orçamento muito menor, né? E às vezes não é questão de qualidade, mas é feito de uma forma diferente. E o que nós fizemos foi mostrar que nós temos esse conteúdo de altíssima qualidade para cinema e está aqui, isso não mexe, e a gente empresta disso para o conteúdo web com o mesmo cuidado, com orçamentos diferentes, um look diferente, obviamente, mas com o mesmo cuidado. E eu vou dizer que eu aprendi aí muito com o Peter Jackson, que é um grande cineasta neozelandês, que ele abriu a melhor casa de finalização, né, de efeitos especiais no planeta. Né? Para vocês terem uma ideia, o Avatar 2, 3, e 4 e 5 estão sendo feitos na Nova Zelândia hoje, pelo diretor. Ele se mudou para lá para trabalhar com esse gênio. E o Peter Jackson, ele fez essa casa de pós-produção com os melhores computadores caríssimos. E aí ele se deu conta que ele estava só atendendo grandes filmes de Hollywood, davam muito dinheiro. Só que para ele fazer o cinema ele falou assim, não é só esse grande dinheiro, é contar as histórias, e eu quero que também outras pessoas num nível abaixo de orçamento tenham acesso a isso. E ele inventou um plano B. E o que ele faz nesse plano B? Ele treina as pessoas, os jovens, que tem toda a mentoria daquele pessoal premium, e ele oferece a preço muito mais barato. Então, ele acabou pegando os dois lados do mercado e também gerando treinamento para o pessoal depois que vai assumir à medida que esse pessoal tem um turnaround. E aquilo me pareceu um modelo de negócio muito interessante, né? Você fica lá em cima, mas você abre um plano B aqui e que você traz essa qualidade, claro que diferente, com outros profissionais, mas com o mesmo cuidado. E foi o que nós fizemos aqui, e deu muito certo. A gente acabou fazendo muito projeto de conteúdo, porque hoje é streaming, é web, é outro custo, e continua fazendo grandes produções. Então, nós temos 2 filmes com os americanos agora, produções de Hollywood, e temos 4 ou 5 filmes menores para serem feitos para marcas, né, branded content. A gente fez um para Samsung, a gente fez para Johnson & Johnson, enfim, e a gente faz com um valor muito menor, mas com a mesma qualidade emprestada, com profissionais diferentes. Aqui eu tenho uma diretora de arte que tinha ganhado um Oscar, né, no filme Premium. Aqui eu tenho um diretor de arte que é extremamente competente, ele já entendeu um pouco o caminho, né? Então, eu acho que esse modelo de negócio de você fazer isso sem perder a essência da tua marca, a qualidade da tua marca, e entregando, tendo certeza que entrega com qualidade, eu acho que é um modelo a ser seguido nesse momento, né? Uma coisa só que eu lembrei agora, que eu estava conversando com 2 bankers de banco diferentes, que eu também tenho uma empresa de investimento. E eles estão dizendo, vários bancos grandes já estão vendo um cenário de que eles trabalham só 2 dias na semana no escritório. O resto da semana não trabalha no escritório, né? Isso, em termos de custo fixo das operações, né, das agências e dos operadores, é uma coisa muito relevante. Isso a gente aprendeu agora, que funciona e funciona muito bem, né? Talvez não funcione para quem tem filho em casa, aquela coisa que a gente estava falando, o gato subindo aqui na cabeça e tal, mas para quem tem um ambiente isolado, né, e que consegue trabalhar aquelas horas e tal, eu acho que esse tipo de trabalho remoto é uma reinvenção de todo tipo de estrutura aqui pela frente, que vai dar muito certo. Eu concordo, você sabe que a gente tem discutido bastante isso, né? Outro dia a gente estava até conversando, enfim, com os gestores lá da empresa, assim, quando que a gente vai retornar, afinal? Eu falei, a gente não precisa ter pressa, porque a gente já provou que o modelo funciona, mas eu acho que a troca é importante. Então, você comentou em 2 dias por semana, 3 dias por semana, eu vejo a coisa caminhando um pouco para isso, porque a troca é importante e o relacionamento precisa ser trabalhado pessoalmente também, né? Não é a mesma coisa, enfim, você está só nos aplicativos aí de
de apresentação de reunião e tal, isso funciona muito bem, já se mostrou, mas não dá para limitar isso. Mas é uma mudança também, é uma transformação aí. Mas para muita gente, escapar para a empresa é um bom escape, né, de casa. Exatamente, exatamente. Também é uma Quero, né? Eu prefiro ficar 5 dias por semana trabalhando no escritório, por favor. Escada não. Totalmente. Olha, gente, muitas perguntas, mais de 50, na verdade. O pessoal de Minas aqui, ó, super presente, dizendo que, enfim, convidando todo mundo, dizendo de roteiros de café, etc. Tá aqui a superintendente de turismo de Minas Gerais, Marina, dando um oi. Vamos lá para a próxima pergunta, que a gente tem várias ainda. Vamos só fazer uma combinação de tempo aqui entre nós. São agora 6h23. Podemos seguir até 6h40? Claro. Podemos. Tudo bem? Então, vamos lá. Por mim, sim. Tem muitas perguntas. Vou começar com uma que é importante. Como vocês acreditam que plataformas P2P como o Airbnb podem ficar nesse novo momento pré e pós-pandemia? Desculpa, durante e pós-pandemia. Eu acho que vão surgir chancelas. O mundo adora uma chancela, né? Você tem, eu quero andar cá. É seguro? Alguém externo vai dizer. E essa coisa do papel da gente tem que ser um elemento aí. Porque eu acho que o mundo precisa de chancela. Nós vamos ter medo. Ou vai criar um selo. Este é seguro, este foi visto como seguro. Vai ser um dos itens da avaliação dessas plataformas. Eu acho que vai ser saúde e higiene. Eu acredito que as plataformas já devem estar trabalhando em algo nesse quesito de poder passar isso, né? O outro dia eu recebi aqui um produto em casa e o entregador era de uma dessas plataformas de entrega, não era dessas normais, era uma plataforma diferente, e eu fiquei impressionado, né? Porque a pessoa saiu do carro, colocou as máscaras na minha frente, colocou álcool gel, pegou os produtos, me botou no chão, entregou, se distanciou, e eu olhei aquilo e falei assim, cara, essa pessoa entendeu, essa plataforma entendeu exatamente como tem que ser, e não o carinha chegar e baixar a máscara aqui, passa o cartão aí, no dedo onde todo mundo está colocando nesse momento. Eu acho que as plataformas, acredito que vão começar a trabalhar para fazer isso, mas eu acho que eu volto a acreditar que o nosso agente de turismo vai ser muito mais confiável do que só um selo. Eu acredito que vai ter esse lado de confiança, ou seu amigo, ou alguém. O boca a boca é sempre muito mais confiável do que qualquer outro selo, né? Porque os selos, a gente sabe, pode ser burlado, pode ser uma coisa momento e tal. Eu acho que a gente vai ter muito mais... Nós vamos voltar a confiança na pessoa, tentar confiar na pessoa muito mais nesse momento. Ótimo. Perfeito. Ótimo, só vou fazer nessa questão do boca a boca, ainda no encontro da Brastoa, Estela, em março, no Rio de Janeiro, que quase a Cristiana conseguiu participar, não conseguiu por conta do coronavírus, que ela teve que mudar uns bilhetes, não foi? A gente falou do boca a boca, e naquele momento, ali no início de março, a gente já pegava pesquisa da Foxrite, mostrando que o boca a boca era lá no topo digamos assim, da confiança para eu tomar a minha decisão. Então, é perfeito. Muitas perguntas. Vamos fazer uma aqui para a Estela. Estela, boa noite. Como ficará o mercado de cruzeiros, principalmente no que diz respeito aos navios para muitos passageiros? Qual é o risco nesse ponto? Puxa, obrigada por essa pergunta. Não, porque é claro, né? A gente sabe que os cruzeiros foram muito afetados, a imagem do cruzeiro foi muito afetada, né? Eu, particularmente, acho até um entendimento errado. A sensação, às vezes, que se tem vendo o noticiário, o leigo tem a impressão de que a origem do vírus, que ele é um transportador de vírus ou que ele chega no lugar com vírus. É ao contrário. Na verdade, é um ambiente muito... Os padrões de higiene dos navios, normalmente, já são muito superiores posso dizer até de hotelaria, já tem um padrão e protocolos no início da pandemia, na verdade, já havia se mudado alguns protocolos no sentido de assegurar mais higiene.
Agora, os nossos esforços, eu posso dizer, e eu digo isso como CLIA, digo isso como empresa, os esforços de todo o mercado está justamente no sentido de assegurar a segurança a bordo. Então, muita coisa vai mudar, a gente está prestes, eu não tenho ainda como compartilhar com todo mundo, mas ele é muito completo, ele vai desde bagagem, manuseio de bagagem, aos restaurantes, espaço de restaurante, enfim, a circulação das pessoas, aumentar o número de pontos para higienização. Isso já tinha, entende? Todos os restaurantes dos navios, na entrada, ele já tinha álcool, já era um procedimento meio padrão até. Mas isso vai ficar muito mais intenso. Nós estamos prestes, aguardem que no máximo aí em 10 dias a gente vai anunciar, porque está sendo feito como mercado mesmo. Todas as companhias estão aderindo para garantir mesmo. Mas o que eu acho até realmente importante é não ter essa sensação errônea de que é um ambiente absolutamente propício para a proliferação de vírus, nada disso. Na verdade, não é um ambiente assim, e não foi... quem se contaminou, ele se contaminou em terra e depois ele trouxe, ou seja, não é exatamente a origem da doença. Mas em breve a gente vai poder compartilhar todos os novos protocolos. Esse é o nosso foco número 1 hoje de toda a indústria. Ótimo. A Maria Beltrão fez outra pergunta, que na verdade a pergunta dela dá outro webinar inteiro, porque ela quer saber do David e da Cristiana, né, como é que eles enxergam aí experiências de turismo na Nova Zelândia, principalmente em relação aos maoris. No entanto, eu vou pegar essa pergunta da Maria Beltrão e vou colocar em outra que a gente responde junto, trazendo para o Brasil. E é uma pergunta da professora Helena, que é da UNB, coordenadora do nosso laboratório LETS. Aí ela diz obrigada pela apresentação maravilhosa, e ela pergunta: deve existir diferença ao comunicar a autenticidade da experiência no Brasil para o próprio brasileiro? O brasileiro experiente em viagens internacionais, por isso que eu fiz o link com a Nova Zelândia, tende a provocar a inovação no mercado doméstico? Vocês acreditam que existe essa transição da experiência no exterior para o mercado doméstico? E aí eu faço por minha conta o link dos maoris deixado pela Maria. Melhor David primeiro, vai. Não, eu acredito que sim. Eu acho que a experiência ela pode ser transferida. E eu acho que ela deve. Eu acho que os operadores hoje devem pensar nisso. De você ter experiências brasileiras. Eu acho que é uma oportunidade única para investir e redescobrir o Brasil, né, nesse sentido de turismo. De você ter experiências aqui únicas, especiais, como a experiência dos maoris, né? Eu tive muita convivência com os maoris, tanto pessoalmente na vida, no dia a dia, como também nas cidades turísticas, como Tauranga e Rotorua e as outras cidades. E eu acho que o que é bacana, e até mesmo da Bay of Islands, em Waitangi, eu acho que o que é bacana do turismo na Nova Zelândia ligado aos maoris é que eles souberam estruturar muito bem, sem fazer com que o maori seja visto como um povo indígena sem orgulho e caricato, massacrado. Né? Exato, e caricato. O povo maori ele tem um orgulho muito grande, ele é muito valorizado. E isso, né, hoje, inclusive, exportando isso, né, para o mundo, que eu acho mais interessante ainda. Né? Nós temos alguns dos maiores diretores hoje em Hollywood são maoris, por incrível, né, de você pensar que o nativo saiu de lá e aqui a gente olha o nativo de uma maneira normalmente de venda, de uma maneira que simboliza, né, uma dominação, o que é muito triste. Eu acho que essa mudança tem que acontecer no Brasil, de você valorizar a pessoa nativa, a experiência, bom, a culinária, não sei, não faço nem ideia como deve ser isso, e que eu sei que muito dessa culinária foi transportada, principalmente no norte do Brasil, quando a gente foi filmar lá no Pará, em Belém do Pará e na Amazônia, nesses lugares, a gente conseguiu ver essa transferência para o dia a dia da comida das pessoas. Então, valorizar isso, trazer essa experiência, e é incrível, né? Porque a maioria dos nossos turistas vem para o Brasil, se eles não vão para o Rio de Janeiro, Cataratas do Iguaçu e Amazônia, e essa experiência, né? Vem ver. E muitos brasileiros não conhecem. E experiências genuínas, né? Experiências verdadeiras, de você trazer aquilo para um ambiente de aprendizado, né? Diferente. Pra vocês terem uma ideia, só um parênteses pequeno,
Nossa família começou no ramo de turismo, muita gente não sabe, lá em 1985, 86, durante a primeira volta ao mundo. A maneira que nós financiamos as nossas expedições nós trouxemos turistas brasileiros para dentro do nosso barco. Eram pessoas lá do sul de Santa Catarina, que naquela época era muito difícil viajar, muita gente não falava outro idioma, e nosso barco estava navegando por vários lugares. E a gente recebia 2, 3 casais por vez dentro do barco para ficar uma semana conosco. E eles queriam essa experiência verdadeira nos lugares, né? Eu acho que essa viagem de experiência, transferindo para o Brasil, dando aí sim uma estrutura, eu acho que o importante é a estrutura, o conforto, sendo genuína, eu acho que é super transferível, eu acho que é importantíssima. A pergunta que eu fico da Nova Zelândia é como que a Nova Zelândia vai lidar com o turismo, que é um país que já falou que não vai abrir suas fronteiras por pelo menos mais 6 meses, né? Vai ser interessante até como caso de estudar o que eles vão fazer, porque com certeza eles vão estimular o turismo interno, que as pessoas não vão poder vir de fora. Vai diminuir? Sim, mas eles vão estimular muito o turismo interno em um país pequeno, né? 4,5 milhões de habitantes. Vai ser interessante de observar o que eles vão fazer, que com certeza alguém já está pensando muito nisso, já que eles fizeram o corretíssimo com o coronavírus, né? Eles basicamente estão eliminando o vírus do país. Não vão abrir tão cedo. Como que eles vão lidar com o turismo vai ser interessante de ver. Mas, enfim, Cris. Não, eu acho totalmente possível essa passagem, esse tipo de turismo. O que falta sempre no Brasil é essa última milha que o governo dá, que a estrada é a estrutura para ter Wi-Fi, mas a gente tem um potencial no Brasil absurdo para fazer esse tipo de turismo também, né? Um turismo indígena. A gente tem no Brasil uma dificuldade que eu aprendi até com os Maori, né? Com o Cal lá, quando ele fez a reunião no Museu do Índio, que a gente tem inúmeras línguas no Brasil da população indígena, e na Nova Zelândia é uma língua só. Isso facilitou muito essa organização e essa união. Mas um país que conseguiu dar personalidade jurídica a um rio é a coisa mais linda, eu acho que tinha que ter o Rio Amazonas, gente, tinha que ser pessoa jurídica, porque você, se faz mal aquele rio, você responde, né? Por ter feito mal, como se tivesse feito mal a uma pessoa. Eu acho essa coisa mais linda, e a gente estava comentando outro dia, a Nova Zelândia está na fronteira do que eu acho que vai ser a relação com a natureza no mundo, daqui para frente, né? E demais, vou fazer só 2 comentários. É possível que os nossos colegas da Turismo da Nova Zelândia, Tourism New Zealand, estejam aqui conosco hoje. Se tiver, oi, Karen, nossa amiga associada da Brastoa também. Espero que ela esteja aí, né? Irmã, levanta a mão aí, faz alguma coisa se você estiver aí, manda um zap. E exatamente isso, né? Eles já começaram, estão ali no âmbito da Brastoa também, são nossos amigos, colegas, e já começaram a redesenhar o turismo exatamente com um olhar no doméstico. Vou fazer uma outra pergunta nesse sentido, na verdade é uma colocação sobre os maores e sobre a personalidade jurídica do Rio, que é um exemplo maravilhoso, e o Brasil acabou de assinar o primeiro acordo entre povos indígenas para recompensa financeira de questões com a terra, foi lá no Acre, com os Axenincas, e o acordo está aqui agora em Brasília para ser homologado no Supremo Tribunal Federal, então a gente pode ter um primeiro exemplo super interessante que começa a dar passinhos de bebê no modelo do que é a Nova Zelândia, com a revitalização econômica, cultural e social dos maores. Então, a gente tá aqui no Brasil, aqui em Brasília, quem acompanha esse assunto como eu, a gente está bem feliz com essa novidade aqui no Brasil. Vamos voltar para as perguntas? Meu Deus, só aumentam. Uma sobre cultura. Da Ânia Ribeiro, lá de Fortaleza. A Ânia trabalhou muitos anos aqui em Brasília com políticas públicas também. Oi, Ânia. Como vocês pensam que deve ser reposicionada a oferta cultural das nossas cidades, das nossas capitais, que concentram tanto patrimônio cultural, material e imaterial rico? E esse é um setor também que foi bastante afetado. Eu acho que, num primeiro momento, é isso que eu acho que é difícil, né? Porque até você ter uma vacina, você fazer esse tipo de turismo em lugares de grande concentração de pessoas, vai ter que ter algum tipo de ordenação, limitação de horários, de dias, de grupos. Eu acho que a gente vai trabalhar muito mais com agenda, talvez, né? Como é que você pode trabalhar
né, o patrimônio aqui do Rio de Janeiro sem ter uma agenda. Olha, você agora vai ter que agendar 3 semanas antes uma visita num grupo de 8 pessoas. De repente vai ser um caminho, é você trabalhar uma agenda, né? Vamos ver se agora brasileiros começam a fazer reserva em restaurante. Isso é minha... Porque você faz a reserva e fura, isso é uma coisa só do Brasil, né? Tomara que a gente consiga fazer a reserva, se planejar para visitar algum monumento, algum ponto histórico e cumpra. Mas eu acho que a gente talvez possa trabalhar com isso, com uma organização de horários, que é uma coisa que isso é algo que já estava acontecendo em muitos museus na Europa, até os maiores museus dos Estados Unidos, né? De você entrar no aplicativo, você faz a sua reserva e você vai visitar por um período para não ficar aquela, né, mundaréu de gente todo amontoado. Isso aí estava acontecendo já lá fora, eu acho que isso vai virar norma e seria ótimo. E eu acho que a tecnologia ajuda muito com isso, né? Porque você não precisa investir milhões para fazer isso. Isso são aplicativos que estão disponíveis no mercado que você consegue facilmente colocar a funcionar. Mas eu acho que também é uma saída. Eu acho que é uma saída e eu acho que o fator cultural de cada local e principalmente o curioso, né? O pequeno, o que ainda não está tão disseminado. Acho que encontrar essas pérolas, eu acho que vai ser uma grande saída para o Brasil, para o seu turismo interno, de encontrar não só aquilo que as pessoas já conhecem, mas alguma coisa dentro daquilo que eles já conhecem que seja especial, diferente. Eu ia acrescentar 2 coisas. Uma com relação ao controle, se a gente pensar em Fernando de Noronha, já é um local que tem um controle que funciona bem, né? Está preservado, enfim, você pode intensificar ou não, mas ele tem um controle. E eu ia comentar também que há também muita oportunidade no local, né? Eu me lembro que já tem algum tempo, mas eu fui a uma viagem em Lençóis e as pessoas da região não conheciam, elas nunca tinham ido. E está ali do lado, assim, então há uma oportunidade e acho que isso também é uma forma de valorizar também, né? Quando o local conhece o que é belo, também é uma grande divulgação, né, indireta que você faz. Então, acho que também pensando em oportunidades, há muitas oportunidades aí também. É muito bom, só para concluir aqui, a Karen deu oizinho, falou oi, mandou um recadinho que é isso mesmo, já estão trabalhando a recomposição e o planejamento do turismo doméstico na Nova Zelândia, já que a gente estava falando disso e dela. Vamos lá, muitas perguntas e tem uma aqui que é interessante, Cris, é sobre um dos seus últimos textos na coluna em que você falou que a pessoa, você fez um texto e a pessoa se sentiu no admirável mundo novo de Huxley. Você vai se lembrar qual texto é esse? Será que vamos viver isso? Qual coluna? Não, eu não peguei do Aldous Huxley. Que a pessoa se sentiu lá. No mundo qual foi dele, a coluna? no admirável mundo dele. Você acha que a gente vai viver disso? Bom, eu vou pedir para a pessoa aqui explicar um pouquinho melhor. Explicar um pouquinho melhor. Em relação ao turismo local no entorno das grandes cidades, vocês acreditam que pode envolver todo tipo de experiência, inclusive, por exemplo, pequenos alambiques, cachaça e tudo mais? Sim. Com certeza. Oba, né? Tomara. Eu acho que esse turismo local vai explodir e seria bacana as pessoas prepararem para isso, pesquisarem um pouco. Eu falo isso como consumidor, inclusive, de ter ido a algumas pousadas e elas não estarem ainda super preparadas para receber, às vezes, um tipo de cliente. E hoje em dia você pode pesquisar online como é que é a experiência, como é que eu monto, como é que eu faço. Existem cursos online para a pessoa poder estruturar o seu pequeno negócio para esse tipo de coisa e as agências, né, os operadores de turismo também identificarem, procurarem essas pérolas. Eu acho que nós vamos ter um boom em turismo local. Realmente acho que isso vai ser... Todo mundo vai querer sair, assim, eu acho que é unânime, todo mundo sabe disso. A hora que abrirem a porteira, todo mundo vai querer sair. Só que todo mundo vai ter medo e vai querer ir pé perto, inicialmente. Até a gente... Até queria colocar aqui uma das... Né, tá um debate polêmico pelo mundo. Na Inglaterra queriam já fazer isso, mas não tem certeza ainda cientificamente se é válido, de criar uma carteira
como a de febre amarela, né? Ou de que você já pegou, você tem anticorpos já contra a Covid para você viajar. Inclusive, eu fiquei pensando no navio de cruzeiro, né? Se você tem como se fosse essa comprovação que você já pegou, já teve, ou já tem anticorpos. Mas eu acho que é muito difícil, porque a gente não conhece ainda o vírus e não sabe se dá para pegar de novo e ser reinfectado e tudo mais, né? Mas uma coisa, desculpa, só fugindo da pergunta que eu me lembrei, taxista, gente, eu fiquei impressionada quando eu cheguei em Quito, eu peguei, sei lá, uns 18 táxis. Todo taxista falava bem da cidade, bem do governo, bem do trajeto, falava de roteiro. Eu fiquei falando assim, gente, vocês têm um treinamento especial? Porque assim, eu entrava, aí falava assim, não, mas parece que, sei lá, qualquer coisa, está tendo a invasão venezuelana, o pessoal tá tomando emprego, está complicado. Não, nada está complicado aqui, nada está complicado, não está nada complicado. Aliás, você quer o quê? Você quer queijo? Tem 2 queijos, 3 queijos. Os caras sabiam tudo. É uma coisa que eu fico impressionada que a gente não tem aqui. Eu queria pegar esses taxistas, saber o que aconteceu com os taxistas de Quito, que eles são tão maravilhosos e promotores. Cris. Não, e são embaixadores do país. A gente tinha que ter taxista assim, né? Embaixador do país. Eu acho lindo. Mas isso é cultural. Eu acho que nós, aqui no Brasil, a gente tem que mudar. E às vezes o pessoal vê na minha família, né, a nossa forma de ver o mundo, às vezes meio poliana, até eu me identifico muito com você, Cris, essa coisa do positivismo, né? Mas vocês não sofrem, vocês não têm dificuldade, falam assim, pô, todo dia, mas eu faço uma escolha de chorar ou sorrir, né? Você tem que fazer essa escolha. Eu acho que vem muito do cultural, inclusive agora nós estamos passando momentos difíceis, mas um tempo atrás eu sentava num grupo de empresários, como é que tá? Nossa, tá difícil. Aí você olha o balanço da empresa, lucrou 1 bilhão. Fala assim, pô, você tá difícil agora? Quando é que não vai estar difícil, né? Eu acho que o importante é isso, é de você, culturalmente, a gente mudar um pouco dessa visão, tanto de falar mal, né, do nosso país ou do que a gente está passando, não querendo esconder a realidade, mas realmente fazendo uma opção de a gente buscar o lado bom também, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa cultural, uma mudança que a gente precisa ter, valorizar mais isso, mais o Brasil. Muito bom, muito bom. Gente, eu sei que o papo está maravilhoso. Se fosse por mim, ficaria até amanhã, mas a gente está concluindo aqui. Vamos partir para o encerramento, apesar das 69 perguntas que ainda ficam. Eu vou pedir para vocês três, Cris, David e Estela, deixarem uma recomendação, assim, uma inspiração, apesar de tudo que vocês já falaram, que foi maravilhoso, foi grande inspiração para todos, mas assim, uma inspiração final, uma mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para os nossos colegas, nossos amigos que estão online. Eu continuo falando de gente, né? Eu acho que a coisa mais importante é o nosso maior ativo. A gente tem que sair desse Brasil fazendo parceria com gente, confiando em gente, entendendo que gente é vítima do vírus, né? Não é um agente transmissor. Então, precisamos nos abrir mais e confiar mais nas pessoas também, confiar na palavra das pessoas, na intenção das pessoas, né? E é só isso que eu queria dizer. Vai lá, Estela. Eu primeiro, assim, eu sempre digo que eu não tenho medo de mudanças e, ao contrário, eu sou daquela que gosta de mudanças, né? Tem gente que... Eu gosto do chacoalhão, eu gosto do desafio, e eu sempre costumo dizer que as mudanças sempre fizeram bem para mim, por mais que você possa ter uma resistência. Então, é isso, é um convite a saber que a gente está numa transformação, mas que as mudanças são boas. A gente, às vezes, sofre um pouquinho, mas as mudanças são boas. E a outra coisa é que, realmente, a união, eu acho que assim, um compartilhamento, esse bate-papo, gente, para mim foi sensacional, é muito inspirador, e eu acho que essa troca é muito importante e vai fazer com que, vai nos ajudar mesmo a sair dessa situação. Eu estou certa que a gente vai sair, tem uma transformação aí acontecendo já, mas eu tenho certeza que, eu costumo dizer que os bons ventos e o mar azul vai estar ali na frente, David, tá certo? Não, exatamente. Como a gente começou aqui falando de tempestade, que a tempestade passa, eu sei que às vezes parece meio clichê, mas eu já vivi isso tantas vezes, tanto na empresa, tanto na vida pessoal e também nos mares. Sabe, aquele momento que a tempestade está ali, é um momento de união, de força, de acreditar com toda a veemência, de realmente acreditar que vai passar.
como você falou, transformação, baixa a vela, diminui, faz parceria, tudo isso, e pensa logo depois, né? Já vai passar. Nós estamos ali, pode ser 2, 6, 1 ano, né? A gente não sabe 6 meses ou 1 ano, mas ela passa. Isso não é algo que vai ficar para sempre conosco. Então, todas as vezes que eu já me vi na minha vida profissional e pessoal, em momentos muito difíceis, e olha que já passamos vários, se você conhece a nossa história, você vai ver, é isso, de olhar para frente, como a Cris fala, sabe, com um sorriso, difícil às vezes sorrir, né, Cris, quando tem crise, mas fala assim, pior as pessoas... é ser a capitã, né, do barco, né? Você exatamente. Sabe, pior é você, todo mundo olhar para você, né? Eu tenho 200 funcionários, olhar para 200 funcionários e falar: gente, vamos embora! Aí você chega... Exatamente isso. O capitão do barco tem que olhar, e às vezes você não tem todas as respostas, mas você tem que olhar com o positivo para que todos acreditem e também que você possa fazer negociações e parcerias com essas pessoas, porque não tem nada mais poderoso do que você acreditando no teu projeto, no que você está fazendo, para as pessoas embarcarem. E olha que eu vivo disso há mais de 25 anos. Vender projeto é vender sonho. E as pessoas têm que olhar para o meu olho e acreditar que eu vou dar uma volta ao mundo e vou fazer todas essas entregas, vai ter um monte de tempestade, vai ter um monte de imponderável, mas eu vou conseguir fazer. Então, é exatamente esse momento que a gente passa. A gente tem que vender um sonho pós esse momento de crise. É isso que eu acho que seria bacana, que as pessoas pudessem se agarrar nesse sonho um pouco. Sonhar não é ruim não, viu, gente? Sonhar com o pé no chão é fundamental para a sobrevivência. Muito bem. Gratidão imensa. Que papo delicioso, maravilhoso. E a gente encerra apenas pelo tempo. Porque, olha, perguntas não faltam, elogios não param de chegar. Lugares que eu não tenho mais nem onde para olhar, aqui o Enem, Zap, tudo. Eu tô com pena da coluna do Admirável Mundo Novo, que até agora eu não sei agora qual já foi a se coluna. Voltou. Mas tudo bem. Agora, depois... tem 78 negócios aqui, comentários. Depois a gente acha, eu te mando e a gente responde para ele diretamente. Ótimo. E a gente encerra, então, com um agradecimento gigantesco, transmitindo eu aqui a mensagem de quem nos acompanha, de muita gratidão, muita honra por termos ouvido vocês três hoje. Muito aprendizado também. E antes de encerrar, quero fazer duas coisas. Primeiro, passar um videozinho agora com som, acho que no início teve uma pequena questão técnica, não saiu o som, e anunciar o que a gente vai conversar na próxima sexta-feira, que é um tema muito conectado com o que a gente falou hoje, que é a comunicação. E a gente vai ouvir 2 especialistas que fizeram grandes estratégias para o governo britânico, pensando em turismo, mas além de turismo, conectando várias áreas e criando uma imagem de país, e muitas vezes com orçamento zero. Então, essa questão a gente vai conversar sobre uns cases interessantíssimos. Então, essa questão também é bastante interessante, porque é disso que a gente precisa nesse momento, né? Se comunicar bem, com orçamento zerado, e ter eficiência, né? Ser efetivo na comunicação que a gente faz. Então, isso é na próxima sexta. Então, vamos assistir um videozinho e aí a gente já encerra por hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigado, foi um prazer, Jaque, Estela, obrigada, Mariana. Gente. Contem conosco. Muito bom, Sempre. muito bom. É isso aí. Viajar mais no que nunca é preciso. Muito bom. Um beijo grande para vocês, um abraço enorme, com muito beijo, carinho. obrigada, muito gente. amor, Obrigada. muita gratidão. Obrigada. E um bom fim de Obrigadão, feriado gente. para todos feriado. Prazer.
Prazer. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.